Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula especialíssima hoje para falarmos sobre a região do Pomerol em Bordeaux. Eu escolhi um vinho para degustar com vocês, que assim, ó, eu servi uma dose agora aqui no Coravin, e o perfume desse vinho, ele simplesmente está inebriando aqui a sala de transmissão de aula para vocês. Então, eu servi uma dose e os aromas desse vinho são impressionantes. A intensidade aromática dele é uma intensidade média a mais, mas o perfil aromático desse vinho é um legítimo vinho do Pomerol, assim, ó, desenhado. Então, aqueles aromas que tem o toque da fruta, mas predomina aquele toque mais terroso, aquele toque mais das ervas, aquele toque mais puxado com um toquezinho de fumo, uma caixa de charuto, aquele um aroma extremamente gostoso, extremamente gostoso. E assim, o vinho que eu vou degustar com vocês daqui a pouco é o Chateau Bourgneuf. Chateau Bourgneuf é um chateau que chega bem aqui, e aliás, no Pomerol, tá, gente? Muitos dos produtores nem usam mais a palavra chateau, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. E tem uma questão muito interessante do Pomerol. E eu estava agora, alguns meses atrás, fui fazer um curso lá em Bordeaux, lá na École du Vin de Bordeaux, e um curso lá com meu queridíssimo amigo, professor Júlio César Kunz, que é um dos maiores especialistas de Bordeaux que eu conheço, né, que inclusive que dão aqui da aula aqui no Brasil. A gente foi fazer um curso lá com ele. E assim, uma das regiões que a gente foi visitar lá em Bordeaux foi o Pomerol. É um mundo à parte. Ele é diferente. Ele está em Bordeaux, pertence a Bordeaux, mas tudo lá é diferente do resto de Bordeaux. Tem uma valorização alta, os vinhos são valorizados, são caros, não são vinhos baratos. São vinhos que chegam no Brasil aí a partir de R$400 para cima e podem chegar até o preço, ou até custarem mais caro do que Petrus. Podem custar mais caro que Petrus. Estamos falando de Petrus, um dos vinhos mais caros do mundo, tá, gente? É bastante caro mesmo. E poder provar os vinhos Pomerol são vinhos que têm uma régua de qualidade maior se comparado com Bordeaux. Nós vamos dizer, não, peraí, tu tá falando que Chateau Margaux, né, Mouton, Lafite, Pomerol tem vinhos que podem ser mais caros? Podem ser mais caros. Como o caso de Le Pen, como o caso de Petrus, como o caso de Le Fleur Petrus. São vinhos que custam muito caro. Muito caro quanto? Muito caro, R$60 mil. É isso, muito caro. Enquanto uma safra nova de Petrus chega no Brasil hoje, gente, pela importadora oficial deles, que é a World Wine, por R$62 mil a garrafa. Safra nova. Enquanto a gente falar dos vinhos da margem esquerda, os muito valorizados, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Chateau Latour, a gente está falando de 15, 18 mil reais. Não que isso seja barato, são muito caros, mas assim, estou falando de Petrus custar 4 vezes mais caro. É muita coisa. Então são vinhos assim, muito, muito valorizados mesmo. Tá? E assim, quando a gente fala sobre os vinhos, e eu vou degustar com vocês daqui a pouco, tá? Esse vinho, e aí eu vou dar um gole só para ver como é que ele tá, para ver se o vinho está saudável por vocês. E eu tô aqui, claro, com o meu copinho de descarte, mas é uma chance muito grande de eu não usar esse copinho de descarte porque é carnaval, tá? Então, mas o perfil aromático dele é muito complexo. Assim, muito nítido os aromas, assim, muito didáticos os aromas desse vinho para os vinhos Pomerol, tá? Muito didático mesmo. Sim, o vinho está saudável, o vinho está do caramba. Tá muito bom. Ó. Mas aí depois a gente vai avaliar ele daqui a pouquinho. Né? Vou botar aqui deixar minha tacinha aqui, que eu já servi uma dose para vir. Vou botar uma tampinha na minha tacinha. Aliás, ó, falei que fui fazer curso lá em Bordeaux. Ó. Essa é a escola oficial de Bordeaux. École du Vin de Bordeaux, que é a escola da apelação de Bordeaux, que fica lá
no centro de Bordeaux. Aliás, um lugar muito legal, muito bonito. E até vou botar aqui, né, deixar ele tapadinho aqui, bonitinho, para a gente avançar aqui no nosso conteúdo de hoje. E aí eu vou começar a explicar, e aí depois eu venho para organizar a degustação com vocês, e aí a gente faz o perfil sensorial. E o pessoal falando, manda o copinho. A casa falou, manda o copinho e pular carnaval. Vamos lá, o copinho. Ah, eu gostei da ideia, né? A Fê falou também. Copo de descarte está de férias. Aqui o copinho vai pular carnaval. Não, pronto, beleza. Copinho já foi para a vida. Copinho de descarte. Então agora não vou poder descartar o vinho por causa de vocês, tá? Vocês são culpados disso. Que eu tive que mandar o copinho pular carnaval e agora ele foi. Então, na degustação, vou ter que, né, engolir esse vinho maravilhoso, ter que tomar esse vinho maravilhoso do Pomerol. Mas vamos começar a explicar toda essa história, todo esse contexto de por que esses vinhos são caros, por que esses vinhos são valorizados. E a gente começa entendendo que o Pomerol é uma área pequena, na margem direita de Bordeaux, e que contém mais ou menos aí uns 130, 140 produtores, muda um pouquinho, né? Às vezes um fecha, às vezes outro abre, sim. 130, 140 produtores, até a última informação que eu vi lá direto da apelação Pomerol eram 135 produtores, tá? E produtores que vão desde esse carinha que está aqui, onde eu fiz essa foto, que é o famoso Chateau Petrus. Então aqui a gente está nos vinhedos do Chateau Petrus. E aí eu vou explicar essa questão do solo, que é muito importante aqui, que é esse solo que tem uma composição, muitas vezes, com predominância de argila, não é somente, mas argila com presença, às vezes, de afloramento de ferro, tem algumas áreas mais pedregosas, tem algumas áreas mais arenosas, enfim, mas eu explico isso para vocês. Mas vai desses produtores desde Petrus, com essa grande referência que é Petrus, né? E às vezes produtores menores, pequenos, menores até que Petrus. E não que Petrus seja um produtor grande. Falei para vocês, aqui no Pomerol, os produtores, de modo geral, têm algo em torno aí de 3, 4, 5 hectares de vinhedo. É pouco, é muito pouco. Mas quando você visita a região do Pomerol, você entende o porquê que ela é tão diferente do restante de Bordeaux. Não só pelo contexto de terroir, que é muito importante, que dá o direcionamento para os vinhos, mas um contexto histórico e um contexto de tradição, um contexto local do que é importante e do que não é. Quando você visita o Pomerol, você vai estar, primeiro, é um vilarejo minúsculo. A gente está falando de toda a área de vinhedos Pomerol aí na faixa de 700 hectares. É muito pouco. Se a gente pegar a região de Saint-Emilion, que é uma região que fica do ladinho, a gente está falando de mais de 5 mil hectares. Então, olha qual é a diferença, a proporção. Pomerol, então, é pequeno, não tem uma cidadezinha que seja referência. Você vai lá na cidadezinha do Pomerol, tem uma igrejinha cercado de propriedades, né, de pequenas vinícolas e vinhedos. E no meio do caminho, você tem Petrus. E Petrus é a grande referência do Pomerol. Mas assim, ó, disparado. E uma coisa importante, e é muito legal de ver isso, que os produtores lá, eles são muito valorizados, e eles, os produtores, e a gente está falando então algo em torno de 135 produtores, eles defendem Petrus. Eles querem o destaque de Petrus. Eles querem que Petrus seja famoso, seja destacado. Não tem problema que é um concorrente deles, porque como a produção deles é pequena, eles produzem pouco, é uma região pequena, tudo lá é muito valorizado. Quanto mais destaque esses chateaus têm, como o caso de Petrus, como o caso de Le Pen, mais destaque o Pomerol todo tem. Porque nem todo mundo tem condição de comprar um Petrus. Gente, Petrus está chegando no Brasil agora por um importador oficial, que é o World Wine. O preço é 62 mil reais uma garrafa. 62 mil reais é muito caro. Então, assim, quando a gente fala desses grandes vinhos do mundo, esses icônicos,
Petrus sempre aparece, Petrus sempre está entre eles. E a gente quer provar. Mas não dá para provar toda semana um vinho de 62 mil reais, né? Máximo aí dá para tomar 2 por mês, né? E olha lá, tá bom, tá, tô sendo heróico. Mas assim, o Petrus é um sonho de vida de consumo. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar vinho, a gente quer provar Petrus. E não dá, porque é muito caro. E aí o que acontece? Os vinhos Pomerol, eles também levam esse prestígio que Petrus tem. Tanto que Petrus, percebam uma coisa, tá? A gente está olhando aqui o rótulo de Petrus, não tem escrito aqui Chateau em nenhum momento, percebam? Outra coisa, não estão vendo aqui nenhuma classificação. Vocês não estão vendo aqui Grand Cru Classé. Pomerol não tem classificação. E não vai ter. O que Pomerol quer desenvolver é o destaque cada vez maior disso aqui, ó. A região. Pomerol. E assim. E pronto. Desse jeito. E Petrus acabou se tornando essa grande referência, esse grande destaque. E traz com ele os outros produtores. E assim, gente, já tem produtor hoje, como é o caso de Le Pen, que pode custar o vinho mais caro do que Petrus. Eu estava agora, né, nesse curso que eu fui fazer lá em Bordeaux, eu estava em Saint-Emilion, que é a cidade do lado, cidade maior, também na margem direita de Bordeaux, e entrei dentro de uma loja para conversar lá com os vendedores, proprietários, uma loja, claro, especializada em vinhos de Bordeaux, e perguntar para eles sobre Petrus, né? Tipo, qual é a referência de Petrus aqui, né? As pessoas vêm procurar Petrus, pessoas... E aí eu falei para ele, um Chateau Petrus, ele falou, não, Petrus não é Chateau Petrus. Petrus é só Petrus. Não chama de Chateau. Os outros vinhos de Bordeaux chamam de Chateau. Petrus, não. E a gente vê muito isso em muitos produtores do Pomerol. Eles nem querem a referência de Chateau. Por mais que alguns sejam. E por mais que Bordeaux é a única região da França que permite aos produtores chamar o seu vinho, chamar a sua propriedade de Chateau, sem ter um Chateau, sem ter um castelinho. No resto da França, você tem que ter um castelinho, você tem que ter um Chateau para poder botar o nome do seu vinho, da sua vinícola, de Chateau alguma coisa. Em Bordeaux não precisa. Bordeaux é a única região que você pode chamar de Chateau, você pode botar o nome do seu vinho de Chateau, sem ter um Chateau realmente. Petrus nem quer. E a gente começa a falar dos vinhos de Pomerol, a gente acaba citando muito o nome do vinho e não o Chateau alguma coisa. Então a gente fala de Le Pen, a gente fala de Petrus, a gente fala de La Violette, a gente fala de Clinet, a gente vai falando de vários produtores e não fica falando Chateau alguma coisa. Ponto para Pomerol. Porque eles conseguem fazer isso, mas isso é muito difícil, gente, porque os produtores de Bordeaux todos querem ser chamados de Chateau, mesmo os mais icônicos fora do Pomerol, como Chateau Margaux, Chateau Lafite, Chateau Latour, eles querem ser chamados de Chateau. Só que esse destaque do Pomerol não é algo histórico, não é algo de centenas e centenas de anos. A história deles é, mas o destaque do Pomerol está a partir da chegada dessa família aqui na região. Na verdade, na região não, porque eles vêm, não deixa de ser a região, mas eles vêm ali para Saint-Emilion, que é uma família de comerciantes do queridíssimo Jean-Pierre Mouillet. E aí a gente está falando ali praticamente a partir dos anos 50, do pós-Segunda Guerra Mundial. Essa foto aqui que eu fiz é a sede, né, hoje, né, dos domains de Jean-Pierre Mouillet. Ele faleceu agora, não faz muitos anos, os filhos dele que estão, né, os 2 filhos que estão na frente do projeto. É que eu fiz essa foto, fica exatamente na frente do Chateau Petrus, é do outro lado da rua. E não à toa que essa família é proprietária do Chateau Petrus e outros chateaus importantes aqui do Pomerol. E foram eles que trouxeram o destaque para a região a partir dos anos 50, porque os vinhos da margem direita, aonde fica o Pomerol, não eram vinhos muito valorizados. Eu estou olhando vocês, tá? Eu estou olhando lá porque eu tenho monitor aqui, eu fico olhando vocês o tempo inteiro, tá?
Vendo que vocês estão interagindo aqui. Já vou responder, tem chegando várias perguntas interessantes e eu já vou trazer algumas questões interessantes aqui para vocês, tá? Podem ir colocando as perguntas que eu vou daqui a pouco responder. Pois bem, então, Jean-Pierre Mouillet, que era um comerciante, ele bota, né, o seu negócio ali a partir dos anos 50, principalmente, aqui em Saint-Emilion, e ele tem uma visão muito interessante de que os vinhos da margem direita são vinhos que podem ter uma valorização muito grande, porque o que era prestigiado com muito destaque aí nesse período, da década de 50, são os vinhos da margem esquerda, que predomina Cabernet Sauvignon. Então ele começa a investir em alguns produtores, ele compra alguns domains, ele compra alguns chateaus, inclusive, olha que interessante, né? Ele chama de domains Jean-Pierre Mouillet. Olha que interessante, ele nem chama de chateaus. Tá? Essa fotinha aqui no Pomerol, de frente para o Petrus, do outro lado da rua. Tá? Estão vendo a ruazinha aqui embaixo? Ó? É do outro lado da rua. Tá? Ele investe em alguns produtores, ele compra alguns produtores e começa a investir alguns, claro, produtores históricos, porque o Pomerol ele tem uma tradição vinícola desde o século XII e começa a fazer vinhos com uma qualidade alta. Na margem direita, a gente sabe que predomina Merlot. Os vinhos da margem esquerda, que os mais destacados predominam Cabernet Sauvignon, não são todos, né? Muitos ainda também predominam Merlot, mas os mais destacados predominam Cabernet Sauvignon. E ele começa a fazer vinhos com Merlot na margem direita de alta qualidade. Só que são vinhos mais macios. Não são vinhos tão duros como são os vinhos da margem esquerda. E esse é um dos grandes destaques do Pomerol. Faz vinhos potentes, mas mais macios que os vinhos da margem esquerda. Os vinhos da margem esquerda, principalmente com predominância de Cabernet Sauvignon, são vinhos que precisam de muitos anos para eles darem uma amaciada, porque eles são bastante duros quando jovens. Já do Pomerol são intensos, predomina Merlot e os vinhos são um pouco mais macios. E aí, esses vinhos começam a ganhar destaque, esses vinhos começam a ganhar prestígio, são vinhos de longa guarda, mas consegue-se consumir eles com bastante prazer mais cedo. Para melhorar essa história toda, eu vou chamar melhorar, tem um pacato cidadão que ali dos anos 80 para os anos 90 também tem uma visão de que os vinhos da margem direita eles têm um potencial muito grande e talvez até maior do que da margem esquerda de Bordeaux. Quem é esse rapaz? Michel Rolland. Então, Michel Rolland, ele traz alguns conceitos de vinificação, lembrando que Michel Rolland é um aluno de Émile Peinot, é um estudante, né, um estudante de enologia da Universidade de Bordeaux, e ele implementa todos aqueles conceitos, toda aquela ideia que ele aprende lá nas suas técnicas de cultivo de uva e principalmente vinificação. E Émile Peinot foi um dos maiores enólogos da história, um dos maiores pesquisadores e enólogos, né, um dos grandes marcos da história da vitivinicultura no mundo, mas principalmente da enologia. E o Rolland traz isso para a margem direita, em Saint-Emilion e Pomerol. Tanto que, até hoje, agora o Michel Rolland acabou de se aposentar, né, poucos meses atrás, mas ele dava consultoria para muitos dos produtores aqui do Pomerol. Muitos. Então, o Pomerol começa a se destacar com uma visão um pouco diferente do restante de Bordeaux. É uma região pequena, então representa só 0,7% dos vinhedos de Bordeaux. É uma área pequena. Entendeu que podia fazer vinhos de altíssima qualidade, começou a investir nisso e subiu a régua de qualidade e subiu a régua de preço. Foi uma região que escolheu não ter classificação, exatamente para fugir da briga das classificações.
Porque todas as classificações de Bordeaux, elas são questionadas. Mesmo a mais histórica classificação de Bordeaux, que é a classificação de 1855, que elege os 5 Premier Grand Cru Classé mais históricos de Bordeaux, ela é questionada, porque ela tem 5 níveis. Então, o pessoal está sempre se questionando ali, tá? Os 5 Premier Grand Cru Classé não vão mudar? Ah, mas tem gente que merecia ser Premier, tem gente que está no segundo nível, merecia estar no primeiro, tem gente que está no terceiro, é questionado, é amplamente questionado. Então, o Pomerol escolheu não ter classificação. Então, não tem classificação no Pomerol de Grand Cru Classé, não existe. Existe só Pomerol. Então, fazendo vinhos cada vez melhores, dando um perfil diferente para os vinhos de Merlot da região, porque o grande destaque sempre foram os vinhos de Cabernet Sauvignon. Pequenas propriedades, que cada vez mais subiram a régua de qualidade dos seus vinhos. E aí, claro, a gente olhando assim, já vê, inclusive, olha o destaque aqui, ó, nos vinhos, ó, La Violette, né? Olha o destaque aqui, ó, Le Pen, olha o destaque aqui, ó, Petrus, pode ver que nem tem o Chateau grandão, e a região, Pomerol, em destaque. Pois bem, não tem vinho barato, conseguiram isso. Só que isso exigiu para eles também dar um direcionamento. Ou seja, os vinhos do Pomerol hoje são somente vinhos tintos, intensos, potentes, concentrados. Esse é o perfil dos vinhos Pomerol. Vinhos potentes, intensos, concentrados. Somente vinho tinto. Predominância Merlot, porque nós estamos na margem direita, a gente já vai ver a questão das margens aqui e a questão dos solos, porque no Pomerol isso é muito importante, a questão dos solos, cada uma das áreas, e a predominância, né, de algumas áreas no Pomerol para algum contexto de solo, fazendo vinhos potentes à base de Merlot. Não sou eu que estou falando, tá? Quem está falando isso é a Jancis Robson, que é, na minha opinião, se não a maior, uma das maiores especialistas de vinhos hoje no mundo. A Jancis Robson fala: os melhores Merlots do mundo estão no Pomerol. Bom, então, eu não sei se eu tenho a mesma visão dela, 100%, mas posso dizer para vocês, alguns dos melhores Merlots do mundo estão no Pomerol. Isso não tem o que discutir. É a grande referência para Merlot do mundo. E conseguiu ter essa supervalorização. E assim, sempre é caro, tá, gente? Sempre é caro. Agora, nas safras melhores, é muito caro. E o que são as safras melhores? A gente vê aqui. Inclusive, aqui eu peguei essa tabela da Wine Enthusiast, que é a tabela que eu gosto de utilizar, e a gente vê safras históricas, como a safra de 2016, a safra de 2015. Eu vou provar com vocês 2014, tá? 2014 é outra safra muito, muito boa. 2013 foi uma safra ruim, não foi uma boa safra. Safra 2010, 2009, são safras históricas, safras muito, muito importantes. Então, essas safras muito valorizadas, 2005, né? Lendária safra 2005. Essas safras, os preços simplesmente explodem. Então, se pegar esses grandes vinhos que são caros, nas grandes safras, eles são muito, muito mais caros. Porque o volume é pequeno. Então, não tem desvalorizar os vinhos Pomerol. Pelo contrário, eles são caros. Sim, tipo, bem caros. Nas safras melhores, eles são muito caros. Muito caros. Como eles têm um volume pequeno, como eles têm já esse conceito muito definido, eles não querem mexer. Eles não vão mexer. Vão continuar essa linha. Né? Vão continuar essa linha e tipo, e é isso. Quer comprar, vai pagar caro. Ah, mas não quero pagar caro. Então vai comprar vinho de outro lugar, de outra área de Bordeaux. Não vai ser do Pomerol. E é muito interessante, porque
você vai lá no Pomerol, são pequenas propriedades, uma área pequena, falei no máximo, tudo ali tem 700 hectares, isso incluindo as cidadezinhas e tudo mais, não recebe. Você não consegue visitar produtor no Pomerol. Ah, mas eu vou lá visitar um produtor. Não, tu até consegue ir no vinhedo, mas produtores você não consegue. Para você ir visitar um produtor Pomerol, você tem que ter o contato direto com o proprietário para ele, senão nem recebe. Nem recebe. Tá, deixa eu ver aqui que vocês estão trazendo várias interações, várias perguntas. Deixa eu responder aqui algumas perguntas para vocês. Estão trazendo várias interações interessantes. Deixa eu ver aqui. O Eduardo, preço de Petrus, sem dúvida, é pela qualidade, mas deve ter uma produção pequena. Quantos hectares tem o vinhedo de Petrus? Quantas garrafas produz por ano? Então, vamos lá. Depende da safra, tá? A safra também tem a questão de volume. Vamos falar por hectare, tá? Petrus tem pouquíssimos hectares. Estamos falando ali de 4, 5 hectares. E produção bastante limitada. O Lepan tem 3 hectares só. Tá? Então, vamos pensar que se a gente pegar os produtores, vamos lá, 30, vamos pegar por produtor hectare, 700 hectares, 135 produtores, dá 5 ponto alguma coisa de hectare médio. Né? Então, é bastante pouco. A Mariana já falou, lembra que o professor Júlio César Cruz comentou que a Alto Terroado Pomerol lembra um pouco a Serra Gaúcha, a semelhança melhor. Então, esse comentário do professor Júlio César Cruz é muito interessante, porque o que acontece? A gente vai entrar agora no Terroado Pomerol. Pomerol tem um solo com bastante presença de argila, a Serra tem. É uma região um pouco mais úmida, a Serra é. A Serra tem mais altitude, pois o Pomerol já não tem tanto. Mas o perfil de vinhos, se a gente pegar a Serra Gaúcha e comparar com Bordeaux, é muito mais das áreas de Bordeaux ali, é muito mais, nos lembra Pomerol, no contexto de terroir e a predisposição Merlot, do que outras áreas, tá? Então, é bem pertinente esse comentário dele. Mas ele está comparando Pomerol com... enfim, não estou comparando. Estou dizendo que se fosse fazer uma associação, é muito mais para esse estilo. A Cássia falando assim, a pergunta, essa produção pequena é bem controlada e mais artesanal, refletindo o melhor terroir? Então, Cássia, o comentário é muito bom. Sim, tem regras como um todo de produção, né, no sentido de vinhos tintos, não pode ter irrigação, e a gente está com problemas muito sérios agora nos anos mais quentes de estresse hídrico. Então, eles têm seguidamente entrado com pedidos junto ao INAU para poder irrigar nos anos muito quentes e secos. O INAU tem autorizado, enfim, então, é um desafio que eles têm passado, e faz bastante tempo. Né? Vamos lá, o que o perguntou, Chateau Franpreuil, Saint-Élion é um bom chateau? Eu gosto dos vinhos, tá? É a opinião pessoal. O Kildare perguntou, a safra 2018 foi boa em Bordeaux? Então, os últimos anos as safras têm sido bem interessantes. Tirando a safra 2016 foi uma safra histórica, é uma das safras talvez melhores da história, aí depois de 2005, 2010, é uma safra, né? 2015 foi uma safra muito boa, 2018 é uma boa safra, tá? Mas está no meio aí de safras históricas, então ela paga um pouquinho de preço aí por estar numa safra muito referenciada. O Thales falando, segundo informações, 30 mil garrafas ano Petrus, tá? Segundo a informação do Thales. Sim, oscila um pouco, tá? É em torno de 30 mil garrafas, mas oscila um pouco de acordo com a safra. Oscila um pouco. E tem uma coisa interessante, tá? Predomina Merlot os vinhos aqui do Pomerol. Petrus é um dos produtores que bota pouquíssimo de outras uvas, normalmente Cabernet Franc, no corte com Merlot. Né? Normalmente Petrus é 95% de Merlot, enquanto os outros produtores oscilam ali na faixa de 90%, 85%. Petrus tem uma quantidade maior ainda de Merlot. O Alexandre perguntou, quer dizer que qualquer vinho do Pomerol é bom? Não, Alexandre, não dá para dizer isso em nenhum lugar no mundo. Né? Nem Champagne, que é a região
É a apelação de vinhos mais controlada do mundo inteiro, tá? Nem isso dá para dizer, mas a régua é mais alta. Qualquer vinho é bom? Não. Tem vinhos melhores, tem vinhos nem tão interessantes. Agora, a régua de qualidade é um pouco maior. O Fernando pergunta, interessante quantidade de ferro no meio de solo argiloso traz potência para uva. Tá, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Fernando. Sim, a gente tem vários afloramentos de ferro, né? Eles chamam de ras de ferro, né? Que é um afloramento de ferro no meio da argila. Não é em todas as áreas do Pomerol, aliás, não é toda a área do Pomerol que tem solo argiloso, mas predomina em boa parte solo argiloso e alguns com afloramento de ferro. É o caso de Petrus. Petrus tem aquele solo mais, né, quase uma argila azulada, com bastante afloramento de ferro. Por isso, tão potente os vinhos de Petrus. Tá? O Bruno, mestre, eu vi um produtor da Serra que a vocação do vinho do Brasil é a Merlot. Na Serra Gaúcha vai muito bem, né? Não vai muito bem mesmo. Então, é uma das uvas que se desenvolve muito bem. A gente deveria dar mais atenção para Merlot, principalmente na Serra Gaúcha, tá? A Merlot e a Cabernet Franc. A gente dá uma boa atenção para Merlot e dá um pouco menos de atenção para Cabernet Franc. São duas uvas na Serra Gaúcha que se dão muito bem e, bom, Pomerol é um exemplo para isso, né? O Michel disse um bom dia direto de Portugal. Bom dia, caríssimo. Direto aí de Portugal. Obrigado por estar assistindo a aula. Deixa eu ver, acho que passei tudo por enquanto. Beleza, se tiverem mais coisas, vocês vão mandando aqui. Vamos voltar um pouquinho mais para o nosso conteúdo. Por quê? Porque agora vamos entrar um pouquinho em algumas questões do Pomerol. E tem uma coisa muito interessante, né? A Jace Robson, ela fala isso. Pomerol, muitos seus produtores têm nomes estranhos, né? Chateau Tatois Noir, que também pertence à família Noyer, é um produtor também de altíssima qualidade, né? Le Fleur Petrus, Chateau Le Pen, Chateau La Violette. Então, a Jancis fala que são tudo nomes meio estranhos, assim, mas tudo meio confusos, etc. Eu vou emitir uma opinião pessoal. Eu acho que é uma questão muito... Acho que dá um pouco de charme, né, para o Pomerol, né? Acho que eles usam esses conceitos assim, um pouco mais... deixam ter esses nomezinhos, são históricos, né? Ninguém vai pegar e vai mudar o nome de uma vinícola histórica do Pomerol só para não ficar meio estranho o nome, mas eu acho que dá um charme também. Então vamos lá. Estamos falando da área do Pomerol, então, com 792 hectares. Isso aqui são informações oficiais da apelação do Pomerol, tá, gente? A OAC foi estipulada em 1936, então ali no início das primeiras apelações classificadas na França. Petrus agora tem importador oficial no Brasil, que é o World Wine, tá? São poucas garrafas que eles trazem. Se eu não estou enganado, eles vão trazer algo em torno de 18 garrafas por ano, 62 mil reais é o preço que eles estão estipulando para vender, tá? Pomerol não tem classificação, então é só apelação Pomerol. São 135 vinícolas e, então, tamanho médio, algo em torno de 5,8 hectares. Claro, uns mais, uns menos, uma região pequena e bastante valorizada. Aonde está o Pomerol? Porque isso é importante, tá? Vamos pegar e vamos começar a organizar as nossas ideias. Então, estamos na França, na região de Bordeaux. Região de Bordeaux fica mais aqui, literalmente, ao sudoeste da França. A região se chama Bordeaux, mas ela tem várias áreas distintas. O que é importante a gente lembrar? Nós estamos bem próximos do mar, bem próximo do Oceano Atlântico. O Atlântico aqui ele é um oceano bastante quente e que traz muita umidade. Muita umidade. Por quê? Essas águas quentes vêm lá do Golfo do México e chegam até aqui, o outro lado do oceano, na Europa, trazendo águas bastante quentes, o que por um lado é bom para quem gosta de tomar um banho de mar, mas traz bastante umidade aqui para a região de Bordeaux. O Pomerol como um todo, ele fica literalmente no que a gente chama de margem direita. Falamos de algo em torno de 792 hectares, o que é registrado hoje pela apelação. 135 vinícolas, 125 chateaus, mas todos muito pequenos. Então, aqui é o Chateau
Isso aqui eu visitei agora na última viagem a Bordeaux, que é o Chateau Beauregard. É um chateau histórico, né, das primeiras propriedades aqui, e é uma propriedade até relativamente grande, se a gente pegar como referência. É uma propriedade pequena? É. Se a gente pegar como referência os chateaus de Bordeaux, sim. Mas, para o Pomerol, até é uma propriedade grande. E uma propriedade bastante histórica, porque é bem comum. Deixa eu pegar esses aqui. Esses vinhos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, até que não, mas é bem comum nos rótulos dos vinhos de Pomerol ter a Cruz de Malta. Ter a famosa, né, Cruz de Malta, que é aquela cruz que os templários usavam. Porque aqui, ela é uma região que os vinhedos começaram a se desenvolver praticamente ali no século XII. Porque o caminho de Santiago, saindo de Paris, passa pelo Pomerol. Durante muito tempo, Pomerol foi de domínio dos templários, principalmente nesse período aí do século XI, século XII, e eles ajudaram, aqui era uma área agrícola muito importante, e eles ajudaram aqui a desenvolver a viticultura e a enologia. Por quê? Porque os templários, eles defendiam boa parte do caminho de Santiago. Então, aqui era o caminho mais longo, praticamente saindo de Paris. E aqui eles desenvolveram muito a viticultura, primeiro, para os ritos católicos e também para usar como recurso para os peregrinos. Então, os peregrinos passavam pelo Pomerol, tinham um local protegido pelos templários e que era seguro, eles poderiam, né, tranquilamente ali pernoitar, eles poderiam tranquilamente ali se abastecer, se alimentar, e mais do que isso, tinha o vinho como uma importante fonte de energia, como um alimento importante na época. Então, a vitivinicultura aqui, por causa dos templários, se desenvolveu muito ali no século XII, principalmente. Foi o primeiro grande boom. Claro, com a queda dos templários, de novo, perde muita força, né? Perde muita referência à questão da vitivinicultura no Pomerol, e aí depois vai ter, entre altos e baixos, esse crescimento a partir do século XIX, quando a região de Bordeaux volta a ser uma grande referência para o mundo em produção de vinho, e aí depois da Segunda Guerra Mundial que vai ter esse grande boom que a gente vive até hoje. Mas entender o Pomerol, a gente precisa entender algumas características do terroir. Então a gente está em Bordeaux. Bordeaux é uma região bastante úmida. Chove aí 1.100, 1.200 milímetros por ano. Os últimos anos um pouco menos. A gente está passando por um momento muito sério. Aquecimento global, seca e tudo mais, tem causado problemas bastante sérios. Mas é uma região relativamente úmida. E Bordeaux, a gente sabe que a gente literalmente divide Bordeaux em duas grandes margens, né? A gente é um grande estuário, recebe dois afluentes muito importantes aqui, dois rios que recebem vários afluentes, na verdade, muito importantes, que é o rio Dordogne, é o rio Garonne, eles se encontram e formam o estuário do Gironde, que vai para o Oceano Atlântico. Então, aqui se formam as famosas margens. A margem esquerda e a margem direita. A margem esquerda era uma área de pântano que foi drenada pelos holandeses, e aqui o solo não só foi drenada, tá, gente? Isso aqui pouca gente sabe, pouca gente que estuda vinho tem essa noção. Bordeaux, na verdade, aqui na margem esquerda, é cheio de dreno até hoje. Constantemente eles estão drenando a água para ter áreas produtivas aqui, porque senão vira pântano. Até hoje, os drenos estão lá funcionando o tempo inteiro. Muito interessante você passar por um dreno da margem esquerda, porque, né, então, os drenos jogando uma quantidade de água muito grande para o Gironde. E na margem esquerda, então, tem várias áreas que o solo tem predominância de areia e principalmente de cascalho, porque era fundo de rio, né? Então, esse solo de cascalho, ele ajuda muito a amadurecer a Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais tardia. Na margem direita, não tem essa quantidade tão grande de cascalho.
Os solos aqui são muito mais com presença de calcário, argila e um pouquinho de areia. Tem um pouco de cascalho em algumas áreas. Mas ainda assim, para Cabernet Sauvignon, não é o mais propício à margem direita. Então a gente tem duas regiões aqui, duas áreas bem importantes para vinho na margem direita, são as mais importantes, que vai ser o Pomerol, que é uma área pequenininha, e do lado Saint-Emilion, que é uma área grande. Então, se a gente falou que o Pomerol tem 792 hectares de vinhedos, Saint-Emilion tem mais de 5.000 hectares de vinhedos. É muito grande, enquanto o Pomerol é bem pequenininho. Só que o terroir do Pomerol é bem diferente do restante de Saint-Emilion como um todo. A gente tem essa área bem pequenininha aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, né? Fica mais fácil. A gente tem essa área bem pequenininha aqui, ó, vermelhinha, perto de Libourne, que é essa cidade importante aqui, que é a cidadezinha maior, com solo com predominância de argila, com alguns afloramentos pedregosos e algumas áreas com presença de areia e algumas áreas com afloramento na argila de ferro. Nós sabemos que o afloramento de ferro junto com a argila faz com que a videira gere uvas muito concentradas, muito potentes, muito intensas. E esse é um dos grandes destaques aqui. A partir dos anos 50, com o Jean-Pierre Mouillet, ele começa com essa visão de, tipo assim, vamos fazer vinhos mais concentrados aqui, porque o terroir nos propicia. E esse é um dos grandes destaques que vai acontecer com o Pomerol, fazer vinhos com menos volume e com mais concentração. Mesmo que quem predomine aqui seja a Merlot. Faz um Merlot ainda mais concentrado, faz um Merlot um pouco mais potente. Mas ainda assim, vinhos potentes e intensos, mas mais macios que os vinhos da margem esquerda. Porque a margem esquerda predominando Cabernet Sauvignon são vinhos muito tânicos. São vinhos muito duros quando jogam. Tá aqui um fã dos vinhos de Bordeaux, tanto da margem esquerda quanto da margem direita. Tá? Mas é melhor tomar um vinho mais maciozinho, né? Do que tomar aquele vinho duro, muito intenso. Que é o grande destaque dos vinhos da margem esquerda, dos grandes chateaus. É o grande destaque. Então, o que a gente vai fazer, né? O protagonismo deles é essa potência do Cabernet Sauvignon. Então, é o que eles fazem. E o Pomerol conseguiu, então, fazer vinhos intensos, mas um pouquinho mais macios. Claro, pequenos produtores conseguem manter essa referência. Então, o Pomerol se tornou a grande referência dos vinhos da margem direita. Poucos produtores fazendo vinhos de alta qualidade, que, claro, subiram o preço. Então, aqui, vocês estão vendo, a cidadezinha de Pomerol, que, na verdade, é um vilarejo, porque só tem a igrejinha, casinhas em volta, poucas, vinhedos. Eu fiz essa foto aqui um pouquinho mais afastada para vocês verem a igrejinha, mas é isso, sabe? São pequenas casinhas, pequenas propriedades, nem tem uma cidadezinha com um centrinho como é Saint-Emilion. Não, propriedades agrícolas. Aqui Chateau Clinet, que é um dos grandes produtores, grandes que eu digo, né, de qualidade, de referência. Então aqui, viemos para a margem direita, pertinho de Libourne, e aí só para vocês verem, né, que é essa grande, que é a cidadezinha maior. Então tem esse vilarejinho aqui, essa ville, né, que é Pomerol, se comparado com Saint-Emilion, que é muito maior. Claro, aí Saint-Emilion vai ter muito essa oscilação. Saint-Emilion vai oscilar muito a questão de qualidade média dos vinhos. Desde fazer vinhos simplinhos até vinhos icônicos, né, vinhos extremamente referenciados, como Chateau Pavie, como Chateau Angelou, né, como Chateau Cheval Blanc, Chateau Zone, né, então, e até vinhos muito, muito, muito concentrados, né, como os vinhos de Jean-Luc Tournevin, enfim, né, então, enfim, é uma referência aqui para a gente. E uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, vamos guardar,
chama muita atenção agora nessas visitas lá do Pomerol, foi que eles têm um investimento muito alto e constante em toda a sua produção. Conceitos de produção, né? Conceitos de vinhedos cada vez mais orgânicos, alguns biodinâmicos, mas o orgânico muito bem implementado. Se não é orgânico, um conceito de sustentabilidade bastante alto. Um investimento em vinícola, em cantina, em vinificação também muito alto. Eu fiz essa foto aqui lá no Chateau Beauregard, para vocês verem aqui os tanques de cimento, esses tanques cônicos aqui, esses tanques são caríssimos, junto com tanques de fermentação, né, de madeira, pequeno, né, barricas para fermentar vinhos, e eles usando essa mistura de técnicas para extrair melhor, para ter características diferentes e fazer vinhos, né, com uma qualidade média maior. Então, bastante investimento estrutural, bastante investimento em vinhedos. Então, tem essa questão de eles fazem vinhos com preço médio maior, mas eles também têm um investimento para que isso siga acontecendo. Eu trouxe aqui para vocês, então, a área de vinhedos aqui do Pomerol, tá? Isso aqui para vocês se situarem. E aqui aonde ficam esses pouco mais de 130 produtores. 130 pequenos produtores, entre eles alguns mais famosos, alguns menos famosos, mas fazendo vinhos com uma referência aí bastante alta. Quem vai visitar o Pomerol, o que eu recomendo, tá, gente? Faz a sua hospedagem na cidade de Bordeaux ou na cidade de Saint-Émilion. De lá, vocês se desloquem até o Pomerol, porque se você for de Saint-Émilion até Pomerol, você demora 15 minutos. Se você for de Bordeaux, você vai demorar 40 minutos, mais ou menos. E aí visitem o Pomerol, porque é pequenininho, né? Tentem marcar. O Chateau Beauregard é um chateau que vocês conseguem fazer agendamento com bastante antecedência, justificando lá muitas vezes que vocês são estudantes de vinho e tudo mais, vocês conseguem fazer marcação, tá? E outros chateaus aí só por referência, tá? Por indicação e tudo mais, senão vocês não conseguem. E aqui até trouxe para vocês, estou falando essa questão de tecnologia, né? O Chateau Beauregard é um chateau que está fazendo uma reformulação toda na sua vinícola, e aqui esse sistema de controle de fermentação de todos os tanques eletrônico, onde eles acompanham tudo que acontece. Esse sistema ele é integrado com os enólogos, então todo tempo está informando os enólogos podem mudar isso tudo à distância. Então, muito legal, porque isso aqui é o controle dos tanques, aqueles tanques que eu mostrei para vocês de cimento. Só que não só os tanques de cimento, eles têm controle também dessa tecnologia nas barricas de fermentação. Então, olha que legal, né? Eles conseguem ter isso. Claro, já existem outras vinícolas para aqueles tanques de aço inox, aqui os caras trouxeram isso para todo o sistema de fermentação e de maturação deles. Então, olha que loucura. Eles ficam acompanhando tanque por tanque, o que tem, como é, já vinificam tudo por parcelas. Então, eles têm vários tanques menores para vinificar por parcela, para tentar explorar o melhor que aquele lugar dá, que aquela parcela dá, para fazer vinhos aí melhores. Enfim, então os caras estão investindo e, né, então, méritos para eles que estão investindo e estão fazendo vinhos aí melhores, vinhos de alta qualidade, mas, né, preço acompanha. Tá, deixa eu trazer mais algumas interações de vocês aqui. A Isabela, professor, qual a diferença entre o uso de tonéis de concreto? Deve ser tanque para fermentação de concreto, é a pergunta da Isabela. Então, é um tanque hoje que a gente sabe que tem um controle de temperatura muito interessante, tem uma troca com oxigênio um pouco menor do que a madeira, mas maior do que o aço inox, e tem um controle natural de temperatura. Então, assim, está sendo bem utilizado agora, está sendo bem, inclusive, preferido, porque traz um perfil de fermentação diferente, até de maturação diferente, principalmente de maturação, tá?
A pergunta também do Kildare foi essa: qual a diferença entre fermentação de inox em concreto? São diferentes, tá? Os produtores têm preferido mais por uma questão até de sustentabilidade. O concreto, ele preserva melhor a temperatura, você não precisa trabalhar com controle de temperatura tão rígidos, apesar de que alguns têm, né, por dentro, serpentinas de controle de temperatura, tem uma troca com oxigênio, então um perfil um pouco diferente. Particularmente, assim, o que eu percebo hoje? O tanque de aço inox, ele faz um vinho mais franco, um pouquinho mais frutado, dá um destaque um pouquinho maior para a questão aromática. O tanque de concreto dá um destaque um pouquinho mais para a questão da estrutura. Estou sendo generalista, tá? E assim, claro, não é só isso, depende de vários fatores e tudo mais. Mas é só uma referência. A Cláudia falou, o vinho do Clinet tomei em 2017. Trouxe uma garrafa maravilhosa. Grande vinho, grande produtor, né? Gosto bastante. Gosto bastante dos vinhos, né? O Alexandre falou sobre ir para os Estados Unidos para comprar. Lá é um pouco menos caro, né? É uma possibilidade. Os Estados Unidos têm preços bem interessantes e conseguem encontrar alguns vinhos realmente, principalmente produtores menos famosos, consegue ter uns vinhos com preço interessante lá na faixa aí de $40, $50, né? Consegue encontrar lá. Tá. Estou trazendo vários. Onde a Joelma perguntou: onde pobres mortais podem adquirir bons vinhos Pomerol? Então, Joelma, são caros, tá? Tem que ficar acompanhando. Às vezes as vinícolas fazem alguma parceria com o importador, fazem alguma promoção. Às vezes os importadores estão trazendo safra nova, fazem alguma promoção. Tem que acompanhar. Eu, por exemplo, eu comprei o vinho que eu vou degustar com vocês, Chateaubriand Neuf, eu comprei na Cellar, numa promoção da Cellar. Eu paguei, olha, algo em torno de R$400, 300 e alguma coisa, talvez, que não é barato, né? Mas o Pomerol, pela qualidade que ele tem, entrega muito bem. Entrega bem, assim. Então, né? Barato não é. Mas tem que acompanhar, isso não tem jeito, né? A gente vai acompanhando. A World Wine tem alguns produtores, a Mistral tem, mas né, a margem da Mistral é um pouquinho maior, é um pouquinho mais cara. E, enfim. Aliás, eu vou provar com vocês daqui a pouco, tá? Deixa eu só terminar mais aqui a parte de solo e de uvas, e aí a gente vai. Tem uma outra, eu tava na Provine, na última Provine agora, e a Provine eles fazem um evento muito interessante, que é a União dos Grand Cru de Bordeaux. Eles reúnem uma área separada lá na Provine e fazem a degustação só dos Grand Vins, os Grand Crus, Grand Vins, as grandes referências. E aí que até ano passado, né, o seu livro do ano passado, tinha uma área só dos vinhos Pomerol, todos os produtores, ou muitos dos produtores, apresentando seus melhores vinhos, né, seus vinhos super destacados, etc. E então eu tive a oportunidade de provar os vinhos de uns 12 produtores, mais ou menos, seus principais vinhos, lado a lado. E assim, é muito claro, comparando, porque esse evento é legal, tu consegue comparar não só os produtores de uma região, como regiões diferentes. Era muito claro, você provando os vinhos da safra recente que estava indo, era 2020, deixa eu ver se eu tenho aqui, a safra acho que era 2021, isso foi 23, era 2021. Era 2021 que eles estavam colocando. E assim, provando os vinhos do Pomerol versus vinhos de outras áreas, então comparado ali com Pauillac, principalmente, Pauillac é da margem esquerda e faz os vinhos mais concentrados, mais intensos. Os vinhos Pomerol eram intensos, mas eles eram muito menos duros que os vinhos da margem esquerda básica Cabernet Sauvignon. Então, intensos, potentes, mas já menos duros do que os vinhos da margem esquerda. Perfil diferente, né? Estou dizendo que é melhor, que é pior, são diferentes. Né? São questões diferentes. E assim, agora foi muito legal poder comparar, né? Até trouxe o livrinho aqui, aí dentro do livrinho tem todos os chateaus que estavam lá, né? Então aqui do Pomerol eles mostram, né? São diferentes áreas aqui do Pomerol também, os chateaus aqui, né?
e comparar, assim, entre as áreas, comparar entre os produtores do Pomerol, e assim, realmente, cada área do Pomerol vai ter suas peculiaridades. Mas tem uma coisa que é até uma pergunta interessante aqui do Fernando, né? Essa questão do aumento de temperatura, os vinhos tendem a ser cada vez mais potentes. Os outros são ligados, não passam pontos altos. Sim. Então, aproveitar a pergunta do Fernando, porque é muito interessante. Os produtores de Pomerol, eles também vão ter uma questão que vai, e isso nos últimos anos, nas últimas décadas, se acentuou muito. Os produtores, eles acabaram preferindo, principalmente com a influência do Michel Rolland, sendo consultor ou não, né, pela sua influência de estilo, de deixar ter uma maturação da uva um pouco maior da Merlot. Isso acabou gerando vinhos com mais maciez, mais álcool e vinhos muito potentes, mas com taninos mais macios. E aí, claro, microoxigenação, todo aquele conceito que o Rolland tem de fazer vinhos mais macios quando jovem. E isso ajudou muito no destaque dos vinhos Pomerol. Potentes, mas menos duros. Estilo, conceito, ideia, né? Nada errado quanto a isso, tá? Vai muito do conceito, muito da ideia que cada um acaba tendo. Bom, passar um pouquinho sobre as uvas, que eu acho que isso aqui é legal, para uvas e solos, porque daí a gente vai para a degustação. Porque o que predomina no Pomerol é a Merlot. Exatamente por esse solo com maior presença de argila, acaba favorecendo a Merlot, porque não é um solo tão quente. E aí a uva que vai entrar no corte, normalmente é a Cabernet Franc. Tanto que a proporção hoje que a gente tem dos vinhedos do Pomerol é algo em torno de 80% de vinhedos de Merlot, 15% de Cabernet Franc e só 5% de Cabernet Sauvignon em algumas áreas aonde predomina o solo com maior presença de pedra, solo um pouco mais pedregoso. A Cabernet Sauvignon consegue vir um pouquinho melhor, porque além de ser um solo mais quente, a drenagem é um pouquinho melhor e tudo mais. Todo aquele efeito que a gente sabe que o solo pedregoso em Bordeaux consegue trazer para a área, certo? Então, os vinhos do Pomerol, de modo geral, eles são algo em torno de 85%, 90% de Merlot. E aí vão entrar no corte, normalmente, a Cabernet Franc e alguns, um pouquinho de Cabernet Sauvignon. A gente viu que é um percentual bastante pequeno. E aqui, olhando um pouquinho, né, os vinhos da margem, os solos da margem direita, a gente consegue entender isso, né? Que é um perfil com uma maior retenção de umidade. A gente sabe que o solo argiloso ele retém um pouco mais a umidade, tem um pouco menos de drenagem, e isso não favorece tanto as uvas mais tardias. E eu até fiz aqui para vocês essa foto, para vocês olharem aqui esse vinhedo do Pomerol, que vocês conseguem entender bem. Então, olha aqui, predominância de argila, a gente consegue ver alguma presença de pedras calcárias, mas predominando a argila. Olha como é até um pouquinho mais compactada, né? Aqui vinhos, os vinhedinhos, as uvas, né? Olha como vocês conseguem ver bem aqui, fica bem claro isso. E aqui, até pela essa coloração mais escura, provavelmente aqui com uma presença de esses afloramentos de ferro, que eles chamam de case de ferro, né? Que é uma quantidade de ferro na argila que deixa os vinhos aqui um pouco mais tânicos, que deixam os vinhos um pouco mais potentes. Então, tem alguns produtores que eles não seguem tanto a linha que o Michel Rolland gosta, de sobrematuração de uva, e que eles colhem a uva um pouco mais cedo, para ter um destaque maior para a acidez e ter um destaque maior para a textura tânica. Esses vinhos normalmente são de alguns produtores que têm esses solos mais com argila, com presença de ferro. A grande referência que faz esse estilo é Chateau Petrus. E aí sim, esses vinhos vão ser bastante duros quando jovens. Esses vinhos vão ser bastante difíceis.
Então, esses são vinhos que precisam de mais tempo. Pois bem, como a gente tem diferentes solos aqui no Pomerol, predominando solos argilosos, algumas áreas com cascalho, né, com um pouquinho mais pedregosa, e algumas áreas com óxido de ferro. Então, até coloquei um resuminho aqui para vocês no material, um pouco o que muda o perfil dos vinhos. Mas, assim, não é só o solo. O solo é extremamente importante, tá, gente? Mas também entra a questão da mão do enólogo e as escolhas da vinícola. Colher um pouquinho mais cedo, colher um pouquinho mais tarde, tá? Mas, de modo geral, o solo argiloso faz vinhos mais concentrados, um pouquinho mais tânicos. Os solos pedregosos faz os vinhos um pouquinho mais aromáticos, um pouquinho mais perfumados como um todo. E aí, quando a gente tem esse afloramento dos óxidos ferrosos, né, do ferro, aí são vinhos que também ganham potência, ganham um pouquinho mais de textura, ganham um pouquinho mais de notas um pouquinho mais salinas, ganham nota um pouquinho mais, fica um pouquinho mais etéreo, muda um pouquinho do perfil dos vinhos. E aí é a questão do corte. Por quê? Porque a Merlot, ela é uma uva que tende a fazer vinhos bastante mais aromáticos, bastante mais frutados. Enquanto o corte com Cabernet Franc, a Cabernet Franc tende a fazer os vinhos, a trazer no corte do Pomerol um pouco mais de notas terrosas, um toquezinho mais floral, uma certa rusticidade, né? Um toquezinho, uma textura tânica um pouco diferente, às vezes até uma acidez um pouquinho maior. Então, é um corte muito interessante, diferente do que a gente acaba tendo como referência, né, do Pomerol, e principalmente como referência das margens esquerdas ou dos cortes clássicos ali, aonde a Merlot e a Cabernet Sauvignon são bastante importantes, né? Régua de qualidade maior, preço também maior. Só para vocês também entenderem que isso é bastante interessante. Algo em torno de 60% da produção do Pomerol é vendido para fora da França, é exportado. Tá? Então, isso também é um ponto importante, porque é uma tendência de uma valorização maior dos vinhos quando vendidos fora. Tá? Exportação é um caminho bastante importante de valorização. E olha que interessante, né? O Pomerol ele faz um trabalho diferente do que a gente está acostumado. Porque o que a gente tem visto no mundo hoje? Uma valorização para o enoturismo, uma valorização para trazer o consumidor até a vinícola. Pomerol não. Quase ninguém recebe. Tá difícil de encontrar uma vinícola que consiga receber lá o turista ou o enoturista. Eles não querem. Não estão nem aí. Deixa eu provar com vocês esse produtor de Pomerol, que eu gosto bastante, produtor pequeno. Chateau Bourgneuf, safra 2014, né? Dá pra gente ver aqui, ó, só escrito Pomerol 2014. Esse vinho eu comprei na Cellar. A Cellar traz, né? Um vinho que acaba, o volume não é muito grande. E Pomerol também tem uma coisa interessante, tá, gente? Eles usam a madeira, eles usam bastante a madeira nova, mas como predomina muito a Merlot, normalmente as notas primárias são bem marcadas. São notas, claro, tem aqueles toquezinhos etéreos que Bordeaux tem, toquezinho terroso, toquezinho da madeira, da evolução e tudo mais. Mas as notas frutadas são bem mais presentes, e um frutado um pouquinho mais intenso, frutado um pouquinho mais maduro, com toques de frutas vermelhas, que é bem característico. Ó, aqui é um vinho que a gente vê safra 2014, mas tem uma intensidade média para média mais. Ele já apresenta aqui uma nota, a bordinha, né, um pouquinho mais puxadinho para o granada, bastante límpido. No nariz ele tem uma intensidade média a mais, ele tem muito esse perfil característico, né? Ele tem a nota da fruta, mas ele tem essa nota terrosa, ele tem essa nota da erva, essa nota da caixinha de charuto,
Ele tem um terciário, ele é 2014. Estamos falando de um vinho aí que está com seus 9 anos. Então, ele deve estar para Pomerol no seu melhor, no seu auge. É muito interessante esse perfil aromático, assim, que é muito bem definido. Ele é muito bem definido. Então, vinho bastante didático para Pomerol, tá, gente? Na boca. Interessante, ó. 9 anos. Ele é um vinho seco. O tanino dele é um tanino médio, com uma textura muito fina. Então, já esses 9 anos, fechando ele muito bem. A acidez dele é uma acidez média mais ainda. O corpo dele, ele é um corpo médio, subindo um pouquinho. Mas o preenchimento do meio de boca dele, o sabor dele, é o maior diferencial. Ajuda com que todos esses elementos, mesmo sendo mais intensos, deixa eu ver quanto que ele tem de álcool. 14%. Esse preenchimento de sabor do meio de boca faz com que esses elementos sejam muito bem integrados, porque tem sabor acompanhando toda essa estrutura, acompanhando todo esse volume de boca e esse frescor da acidez. Então, muito interessante, a persistência dele é uma persistência, olha, tranquilamente para a gente marcar como longa, e o nível de qualidade dele é um vinho muito bom. É aquele vinho que a gente toma, fica, né, com aquele sabor bastante presente, quer tomar outro gole. E é um vinho que dá para trabalhar a temperatura dele um pouquinho mais baixa, trabalhar ele ali tranquilamente ali uns 15 graus, trabalhar 17, né? 18, trabalhar uns 15 graus, tem 14 graus nele aqui, e assim, ó, para ir, pode harmonizar, né, que eu acho que vai bem, mas também é um vinho que, e tomando ele, apreciando ele, vai muito, muito bem. Né? Dá para botar aqui uma proteína bastante suculenta, botar uma carne com bastante sabor, mas também dá para tranquilamente aqui ir aproveitando ele, aquele vinho de meditação, né? Você vai tomando, curtindo ele, lendo um livro, vai bem. Eu harmonizaria ele até eu gosto muito, né? Eu iria para um magret, né? Um magret de Canarra aí, assim, né? Suculento, no ponto, né? Eu gosto muito de pato, e é uma harmonização clássica com os vinhos Pomerol. Um pato, aquela pelezinha caramelizadinha, assim, né? Meio crocantezinha, mas com um ponto da carne, aquele vermelhinho, assim, bastante saboroso. Olha, temperinho de ervas. Bora ser feliz, meu povo, porque assim, ó, é bom, né? Vamos lá. O Fernando tinha perguntado, professor, essa questão do aumento da temperatura, os vinhos tendem a ser cada vez mais potentes. Os produtores têm de lidar com isso para não passar do ponto álcool. Sim, verdade, Fernando. Isso é muito verdade. Os produtores estão cada vez mais dificuldade de lidar com esse aquecimento global e tudo mais para fazer vinhos frescos, tá? Tá bem difícil. Bem difícil mesmo. Bordeaux tem sofrido bastante com isso, tá? Bastante. É uma das regiões que mais tem sofrido. Por isso estão testando outras variedades agora, porque tá bem complicado. A Cláudia falou, não cuspa fora esse vinho, descarte o copo. Então, sim, já o copinho de descarte hoje foi pular carnaval, tá? Ele já foi para a vida. A Isabela falou, vou aproveitar e harmonizar com nhoque e tartufa à base de manteiga. Legal, legal, uma boa sugestão. Depois disso, como é que ficou? Importante é só que o vinho, o dela é 2018, né? Não, mas ela botou um Grand Vin, Chateau do Bois, Cuvée la Rance. Legal, bacana. Legal, gente, bacana. Só falando bastante a questão dos Pomerol, que é a questão que é caro. Gente, assim, sim, é caro. É caro, mas assim, nos dá uma referência. Tá? Eu acho que vinho no Brasil bom é caro, infelizmente. E falar de vinhos aí a partir de 300, 400 reais é bastante impactante, né? Eu sei disso. Mas a gente estuda exatamente para aprender. A gente estuda para entender, para saber o que está fazendo, o que está comprando, o que está degustando. E essa é uma vantagem. Os vinhos, eles
Sim, tem uma vantagem, tá? Como os vinhos Pomerol são um pouquinho mais caros, eles são mais difíceis de vender. Então, você encontra no Brasil, em algumas importadoras, safras um pouquinho mais antigas. E isso é bom, porque consegue ter vinhos com uma boa evolução. Porque quando jovens, eles são um pouquinho mais intensos, mesmo sendo do Pomerol, mesmo sendo da margem direita. E vale vocês darem uma pesquisada. Valem dar uma olhadinha nas boas importadoras. As boas importadoras trazem um bom portfólio, tem bons vinhos, então vale dar uma olhadinha, que tem alguns vinhos um pouquinho mais evoluídos, né? Dá para dar uma olhadinha na safra, como é que foi e tudo mais. E às vezes encontra vinhos um pouquinho mais antigos, e aí, né, tem uma boa experiência. Eu comprei agora há pouco tempo também, foi na Cellar, o Chateau Grand 2015, que é uma safra muito, muito boa, né, uma safra histórica. Aqui, esse vinho eu comprei para um evento, e paguei na faixa, um vinho uma regra um pouquinho mais alta, na faixa de uns R$900, alguma coisa assim, né, perto de 1.000, mas vai ser um vinho para um evento, 2015, que é uma safra muito, muito boa, então a gente consegue encontrar, né, algumas ofertas interessantes aqui. Seguidamente na World Wine, consegue pegar algumas promoções, o Fernando está falando da Mistral, tem coisas bem interessantes, e tem mesmo, e vale ficar acompanhando, dá uma olhadinha, acompanha, dá uma olhadinha nos produtores, né, uma promoção, e claro, comprar para um evento, comprar agora, às vezes você tem que pagar o preço que tem oferta, né? Nem sempre tem ofertas, mas é uma boa possibilidade. Certo? Meninas e meninos. Legal, adorei nossa aula de hoje, acho que foi bem bacana a gente falar sobre essa importante área de Bordeaux, uma das minhas preferidas de Bordeaux, e que é tão peculiar, faz vinhos tão únicos, tão especiais, e a gente aprender, acho que nos ajuda a tomar decisões, a escolher vinhos e a ter boas experiências, tá bom? Adorei, deixar aquele beijo muito mais que especial, deixar aquele brinde final,